Olá, aqui é a Ana e hoje nós vamos para o nosso Expresso Devocional do Ser Kadosh. E hoje eu quero contar para vocês uma história antes de ir direto para a Bíblia. E a história que no fim vai te ajudar a entender uma das perguntas mais difíceis da fé. Por que Deus precisou mandar o próprio Filho para morrer? Porque Ele simplesmente não perdoou e pronto. Então vem comigo. Imagina um reino que há muito tempo governado por um rei justo, um rei tão justo que quando promulgava uma lei, ele mesmo era o primeiro a cumprir e nunca abria uma exceção, porque sabia que um rei que quebrava sua própria lei, ele destruía a confiança de todo um reino. E nesse reino houve uma onda de traições graves contra a coroa. Tinha conspirações que colocavam vidas inocentes em risco e até ceifadas. E o rei queria proteger seu povo. Então ele decretou que quem fosse encontrado culpado de conspirar contra o reino seria condenado à morte, sem exceção alguma. Nem por status, nem por parentesco, nem por súplica. Então o tempo passou. E um dia os guardas trouxeram diante do rei alguém que tinha sido flagrado no meio de uma dessas conspirações. Quando o rei olha quem era, o rei se sente sem chão. Ele sente o chão sumir diante de seus pés. Era a sua própria filha. Ela tinha se envolvido talvez por ingenuidade, má influência ou pelas próprias escolhas. O motivo pouco importava agora. Mas o fato é claro, as provas são claras. E a lei que o próprio rei jurou cumprir não abria exceção nenhuma. Então ela foi condenada à mesma sentença de qualquer outro culpado. Morte num dia marcado, diante de todo o povo. E aqui imagina o peso que o rei estava carregando no coração. Um pai que ama a filha mais do que a própria vida. E um rei que jurou nunca quebrar a própria justiça. Eram duas verdades que pareciam impossíveis de existir ao mesmo tempo. Se ele perdoa a filha, ele quebra a lei. E o reino aprende que justiça é negociável, que basta ter o sangue certo para escapar. E se ele cumpre a lei, ele perde a própria filha. O reino inteiro estava esperando para ver o que ele ia fazer. Aí, chegou o dia da execução. A praça estava lotada e a filha foi levada até o centro, de joelhos, esperando a sentença. E então o rei se levanta do trono, desce até ela e faz uma coisa que ninguém esperava. Ele tirou sua própria coroa, tirou seu manto real e se ajoelhou no lugar dela. Ele cumpriu a lei. A lei foi satisfeita. Ninguém pode dizer que o rei quebrou a própria palavra, mas é ele que pagou o preço. A sentença acontece exatamente como estava escrita, só que quem morre não é a filha culpada, é o rei que amava demais a sua própria filha. E eu acho que quando a gente entende essa imagem, a gente começa a entender mais o sentido dessa pergunta que a gente tanto escuta, né? Porque Deus não simplesmente perdoou a gente, ponto final, sem precisar de cruz nenhuma. E a resposta é bem simples. Porque Deus, como esse rei, é perfeitamente justo. E justiça de verdade, ela não pode simplesmente fingir que o pecado nunca aconteceu. Isso destruiria a própria natureza de quem Deus é. Mas Deus também é amor. Um amor que não desiste de nós, mesmo sabendo exatamente quem nós somos e o que nós fizemos. E Romanos 3 descreve exatamente esse encontro entre duas verdades. Que Deus apresentou Jesus como sacrifício para demonstrar a sua justiça, a fim de ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo porque a pena do pecado foi paga de verdade, não ignorada. E justificador porque quem paga é Ele mesmo e não nós. Isaías
700 anos antes de Jesus nascer, já havia descrito uma cena que tinha uma precisão de arrepiar. E está assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O rei tirou a coroa. Jesus, sendo o Rei dos Reis, se esvaziou da própria glória, veio até nós e se ajoelhou no lugar que era nosso. Nós somos a filha que está representada nessa história. Nós somos culpados, sim, porque se nós formos bem honestos, todos nós já conspiramos, de um jeito ou de outro, contra a ordem de amor que Deus estabeleceu, seja pelas nossas escolhas, nosso orgulho, nossos próprios caminhos. E mesmo assim, condenados por uma lei justa, você tem alguém que preferiu descer do trono a ver você pagar sozinho. Em João 3,16 resume isso numa frase só, daquelas que a gente já ouviu tantas vezes que corre o risco de deixar de sentir o peso que ela tem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não mandou uma mensagem de perdão à distância, ele desceu do trono. Então, se hoje você carrega a culpa por algo que você fez, ou vive tentando se redimir sozinho, tentando merecer o perdão que você acha que precisa suar para conquistar, eu queria te lembrar uma coisa: o preço já foi pago, não por você, por Ele. E o convite que resta não é pagar de volta, é aceitar o que já foi feito e viver como quem sabe de verdade o tamanho do que custou para te salvar. Valorize a sua vida e aquele a quem deu a sua vida por você. Se esse expresso te tocou, compartilha com alguém que precisa entender esse amor hoje. Se inscreve aqui no canal do Ser Kadosh e vem tomar um café com a gente amanhã de novo. Um beijo e até o próximo expresso.